Hoje a sessão também vai ser muito interessante, tenho a certeza. O nosso convidado também é muito especial. Vai falar sobre uma das redes assuntos mais modernos da física. Já deu um prémio Nobel, mas deu um prémio Nobel tão rápido que mostra que de facto que é uma confirmação também, passados 100 anos, uma previsão feita por Einstein. Tão rápido que mostra que aquilo está bem feito, tem impacto, vai ter mais. Estamos a ver um período da história da física que, neste momento, a verdade geral é particularmente relevante. Temos todos sorte de estarmos a assistir a este tempo em que há informações, por exemplo, de estrelas de neutrões a colidir, buracos negros maiores do que se esperava. Tudo isso é muito interessante e quem vai falar sobre isso, porque conhece muito bem a matéria, é o meu colega Igor Bertolami, que é professor catedrático de Física na Universidade do Porto, suponho que é, nesta altura ainda, diretor do Departamento de Física Tristemente ainda. diretor do Departamento de Física da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e que é, de facto, especialista nesta área. Ele é especialista em teoria da relatividade geral, altas energias e, tendo nascido em São Paulo, no Brasil, e tendo estudado na USP, que é uma das melhores universidades brasileiras, fez um mestrado nessa universidade, mas depois esteve em algum dos melhores sítios, digamos, do mundo para trabalhar em astrofísica e física de altas energias, que são precisamente na Inglaterra, duas universidades muito antigas, Cambridge e Oxford. Estudou matemática em Cambridge, o sítio onde esteve o Stephen Hawking, e antes disso, muito tempo antes disso, o Newton, não é? E suponho que foste aluno do Hawking, chegaste a assistir a aulas do Hawking, portanto, conheceu o Hawking. Ele, aliás, fez declarações quando foi da morte do Hawking, que, digamos, enfim, emotivas, no sentido de lembrar, de saudade. Foi há cerca do ano, foi no dia 14 de março do ano passado. E depois fez o Departamento de Física Teórica em Oxford, que enfim, outro grande sítio. Aliás, o Hawking veio de Oxford fez o grau em Oxford e foi para Cambridge e foi o curso inverso. Mas como sabem, em Cambridge passaram-se grandes, olha, como o Eddington, né, Cambridge, e digamos, é um sítio, digamos, de referência mundial da física em geral e da Cavendish e da astronomia. Mas ele esteve noutros sítios importantes do mundo, esteve em Heidelberg, na Alemanha, no Instituto de Física Teórica, esteve no CERN, todos nós conhecemos, o Centro de Organização. Esteve em Turim, no INFN, no Instituto Italiano, esteve em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Depois esteve em Lisboa, que também, enfim, não teve muito tempo, moveu-se para o Porto. E tem feito atualmente escola no Porto, carreira, tem, digamos, neste momento, digamos, um percurso muito sólido depois de toda esta rica experiência no Porto, e o Porto que neste momento está conhecido nesta área graças à sua ação. O Porto trabalhava mais em física de matéria condensada, mas agora esta área cultiva-se no Porto. Eu, enfim, não vou demorar porque queremos ouvi-lo, não querem ouvir a mim, mas quero dizer que ele, além de um grande cientista, com centenas de artigos publicados, é também um divulgador de ciência, como vão ver, quem não o conhece ainda, e foi um dos autores em língua portuguesa, escreve não português, mas enfim, ele já é português, no Brasil, é luso-brasileiro, está cá há tanto tempo que já é português. Sobre um prémio Nobel terá de haver uma discussão se é português ou se é brasileiro. Estou a brincar. Mas eu tenho, foi um dos meus autores a escrever a língua Riesling, fez um livro nesta coleção da Creativa, que eu lá dirijo, Ciência Aberta, o livro das escolhas cósmicas. Está nesta biblioteca, podem visitar, e é muito, muito interessante se quiserem saber coisas sobre o espaço, o tempo, o Big Bang, a estrutura em larga escala do universo, a história da astronomia, as altas energias, está tudo aqui neste livro condensado, escrito de uma maneira muito acessível. Com algumas equações aqui no meio, mas muito poucas. Quer dizer, ele consegue levar conhecimento avançado de um modo que só alguns divulgadores científicos
consegue. Aliás, escreve para revistas, escreve para jornais, esteve muito ativo em eventos até internacionais, a Internacional da Luz, etc. Nós cruzámos também aí, temos cruzado em vários sítios e eu já tive vários prémios até nesta área. E só para terminar, uma faceta menos conhecida dele, mas eu acho que não é secreta, mas ele tem outros livros em outras áreas, incluindo a ficção e a poesia. E isso é muito, muito raro, não sendo inédito, mas é muito raro um cientista que tem este interesse pela cultura, sendo ele próprio produtor cultural. Portanto, é cientista, é mediador de cultura e é ele próprio autor de obras de cultura. E se calhar também se encontra nesta biblioteca, uns livros de poemas, um pseudónimo que é muito parecido com o nome, mas que se calhar conseguem se encontrar nesta biblioteca, porque esta é uma biblioteca aberta a todos os livros de cultura científica, quer dizer, ou de ciência para todos, ou marcados pela ciência. Obrigado, Orfeu. Bom, eu tinha como meu último slide a necessidade do livro das escolhas cósmicas, portanto já não preciso fazê-lo, mas gostava de chamar a vossa atenção para dois outros livros que agora saíram, não agora, mas há um par de anos, eu penso que são úteis e são relevantes para a discussão que segue. É um livro que se chama Do Big Bang ao Homem, e eu consegui juntar um conjunto de autores e nós começamos literalmente no Big Bang. Escrevemos a formação das estrelas e das galáxias, depois a formação do planeta Terra, o aparecimento da vida, o aparecimento das plantas, até o aparecimento do homem. É um livro que eu recomendo fortemente. E um conjunto de aulas e atividade de cosmologia que se chama 6 breves apontamentos de cosmologia contemporânea. Portanto, há aqui muito... Falta minha, mas há mais livros. Há aqui muito material, não é, daquilo que o Carlos está a dizer, quer dizer, as pessoas costumam perguntar o que eu faço, eu digo, eu sou uma pessoa que componho sonatas, executo as sonatas e frequentemente carrego o piano também, até a sala de concerto. Mas... Vamos falar sobre ondas gravitacionais, um assunto de grande atualidade e grande relevância, por razões que eu suponho serei capaz de vos explicar em breve. Todos nós temos uma noção muito clara de que são ondas num meio, certo? Transmissão de energia, sem que haja transmissão de matéria, a matéria se realiza simplesmente ver que as ondas passaram, certo? Essas ondas são interessantes quando elas são descritas por equações diferenciais, que são muito interessantes, no caso a equação de Navier-Stokes. Tenho aqui alguma coisa ali, portanto tenho ali um tensor de stress que diz quais são as propriedades no meio, portanto todos nós estamos acostumados com essa equação. Eu não escrevo a equação de onda propriamente dita, vejo a equação de física que dá origem à equação de onda, mas todos reconhecerão, certo? A equação de onda por campo elétrico e por campo magnético, e elas surgem no contexto da teoria de Maxwell, que nos diz que um campo magnético variável dá origem a um campo elétrico, um campo elétrico variável dá origem a um campo magnético e, consequentemente, nós temos eletromagnetismo em vez de termos eletricidade e magnetismo como coisas separadas. Outra pista importante dessa teoria é que nos diz qual é a velocidade de propagação. Esse termo aqui é a velocidade de propagação. E no eletromagnetismo é fácil de obter esse número. Surgem da manipulação daquelas equações. Para quem se lembra de física de segunda, tomar o rotacional de uma daquelas equações, não? E uma equação seguinte. Muito bem. O Maxwell estava de férias com a esposa em Brighton e lembrou-se, mas eu sei calcular esse número. E calculou esse número e encontrou a velocidade da luz. Disse, isso não pode ser uma coincidência. Escreveu para o seu colega em Londres dizendo, a luz é uma onda eletromagnética. Essa equação é paradigmática do fenômeno ondulatório. Tão paradigmática que foi exatamente essa equação que o Einstein obteve ao manipular as suas equações. E é por isso que falamos em ondas gravitacionais. Okay? Muito bem, vamos ver essa história. Eu acho que é aqui, ou não? Ok, sim. Eu posso no meu computador, mas... Muito bem, eu acho que aqui é mais seguro. Não.
Muito bem. Como sabem, essa teoria, a teoria da relatividade geral, surgiu em novembro de 1915, literalmente no mês de novembro. Eu posso depois, quando tivermos tempo, posso-vos dizer qual foi o sinuoso caminho que levou a esse mês. Mas nesse mês as ideias de Einstein se cristalizaram e surgem 4 comunicações da Academia Prussiana de Ciências. Uma delas, vejam, primeira parte e segunda parte são páginas sucessivas de uma mesma comunicação que foram feitas em semanas sucessivas. Na primeira delas, um artigo muito geral sobre as bases da relatividade geral e as suas implicações para a astronomia. Um segundo artigo que chama sobre a teoria da relatividade geral. Essa é uma maneira, essa construção verbal era o Einstein gostava muito, über etwas, portanto, sobre. De seguida, há um artigo, não, vamos aqui, parece que isto aqui é um bocado errado. O artigo seguinte calcula um problema clássico da astronomia, o avanço do periélio do Mercúrio, e obtém a resposta certa, 43 segundos de arco. E, finalmente, no último artigo, surgem as equações de campo. Se formos vermos nas primeiras contribuições, ele não tinha a equação de campo, mas inteligentemente ele estuda questões relacionadas com o vácuo e, portanto, ele não precisava saber as equações de campo completas. Mas no final do mês ele já tinha as equações completas. Nós já vamos ver as equações. Muito bem. Portanto, estão a ver, é um passo gigantesco num período de tempo absolutamente impensável, não é, para desenvolvimentos com essa profundidade, okay? E com essa complexidade matemática. Mas, como diz, obviamente, isso só cristalizou, ficou só cristalizado neste mês, mas é resultado de muitos anos de reflexão sobre a matéria. E de reflexão infrutífera, porque até 1913 ele estava completamente perdido. Okay? Bom, podemos aqui, certo, o Einstein também parece uma medida de, costumo dizer, uma medida de grandeza, não é? Certo? Podemos comparar esse feito com o feito obtido uma década antes, quando, no ano miraculoso, o ano maravilhoso, ele escreveu 4 artigos que revolucionaram a física. O primeiro deles sobre o efeito fotoelétrico, sobre um ponto de vista heurístico a respeito da produção da transformação da luz, um artigo que explica o efeito fotoelétrico. O segundo artigo sobre o movimento browniano, que é um dos artigos mais citados por Einstein, com profundas implicações na física dos materiais. E, finalmente, em junho e finalmente em setembro surgem 2 artigos, o mais conhecido sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. E o último artigo, um artigo já estava exausto naquele ano, um artigo de poucas páginas, onde ele mostra que é igual a MC². Okay? Eu acho que era justo, não é? Muito bem. Portanto, este de facto é um ano miraculoso, certo? Mas imaginem as equações de campo da relatividade geral num único mês, ok? Certo? A lembrar que a Alemanha, pronto, havia guerra na Europa, ele estava totalmente isolado, completamente isolado. Eu não conseguia falar com ninguém. Ele não só estava isolado na Europa, havia uma guerra, como estava isolado dentro da Alemanha, era contra o esforço de guerra alemão, portanto, não tinha muita capacidade de dialogar com os seus colegas e construiu a teoria praticamente sozinho. É verdade que ele teve algum diálogo com o grande matemático David Hilbert, mas foi um diálogo frustrado. Ele esteve na primavera daquele ano em Göttingen e pensava, é uma grande oportunidade de poder colaborar com o grande matemático, possivelmente os maiores matemáticos do seu tempo, mas o Hilbert pensou um bocadinho e disse, não, agora, por que eu vou colaborar com esse senhor? Se eu resolver o problema das equações de campo gravitacional, eu dou uma contribuição fundamental para a física, portanto, já dei a minha contribuição para a matemática, dou uma contribuição da física. E não estava minimamente interessado em colaborar com o Estado. Hoje, para quem estuda a relatividade geral, sabe que é a ação, cuja variação relativamente à métrica dá origem às equações de campo, chama a ação de Einstein-Hilbert. Isso é terrivelmente injusto, porque o Hilbert não obteve ação. Quem obteve ação foi o Einstein. Okay? Numa correspondência que o Einstein lhe enviou, ele simplesmente
usou as equações de campo do Einstein e a ação do Einstein para corrigir um artigo que ele estava em vias de enviar para a revista que estava todo errado. Okay? Enfim, são coisas da história. Não é? De qualquer forma, o que acontece é que essa teoria, eu vou aqui descrevê-la genericamente, ela substitui a relatividade à gravitação newtoniana, que, como sabemos, descreve bem o movimento planetário, muito bem o movimento planetário, não explica o avanço do PDS do Mercúrio, e o Einstein substitui por uma teoria completamente diferente, uma teoria na qual os corpos seguem caminhos de percurso mínimo em superfícies deformadas pela presença de matéria, esse termo em Newton representa a matéria, e o outro termo era um termo construído pela métrica, vamos dizer isso mais detalhe, pela métrica do espaço-tempo, que dá-nos a matemática, diríamos, do século XIX, um famoso artigo do matemático Riemann, já nos dizia como calcular um objeto chamado tensor de Riemann, que disse uma superfície curva ou plana. A partir de contrações sucessivas, duas contrações, eu obtenho esse R, que é um escalar, e eu obtenho um outro tensor de segunda ordem. Aqui tem que necessariamente usar essa tensor, ok? Parece vetor. Um vetor é um tensor de primeira ordem, ok? Mas o que é fundamental aqui é exprimir as leis da física na forma tensorial. Se eu assim o fizer, essas equações são válidas em qualquer sistema de referência. Portanto, as equações fundamentais da física são todas expressas através de tensores. Estão a ver o ridículo que não era, certo? Eu estou aqui nesse referencial, olha, veja, esse referencial. E vocês estão aí, certo? Eu faço experiências de física, os resultados são diferentes. Isso significa que a física é uma coisa provinciana, certo? Depende do referencial. Mas se eu quero que a física seja verdadeiramente invariante, eu tenho que exprimir essas leis, essas grandezas, de forma que essas igualdades sejam todas tensoriais. Foi esse o grande efeito do Einstein, escrever a matéria de uma forma covariante, certo? De uma forma tensorial, e a geometria de uma forma. Quer dizer, os matemáticos já sabiam fazer. Sim, os matemáticos já sabiam pegar aqui uma folha de papel e dobrar. Os matemáticos diziam, sim, eu sei calcular essa curvatura. Eles nem passavam-lhes pela cabeça que isso fosse uma coisa dinâmica e dependente da matéria. Essa contribuição é a marca registrada do Einstein. Podíamos dizer, se outras pessoas, com algum tempo e talvez alguma perspicácia, podiam ter chegado à relatividade restrita de 1905, eu acho que ninguém chegava à relatividade geral. A relatividade geral é uma coisa única no cérebro do Einstein. Muito bem. Portanto, as partículas agora seguem geodésicas, curvas de menor comprimento, portanto, como está ali expresso, sabe? Um espaço plano, um espaço sem matéria plano, um espaço com matéria curvo, e aquela linha amarela significa o percurso mais curto entre dois pontos. Mas o percurso mais curto entre dois pontos é um raio de luz, não é? Certo? Aprenderam isso no princípio de Fermat. Logo, se a luz faz aquele percurso, certo? Então, ela podia ser vista, por exemplo, nas vizinhanças, quando ela passa nas vizinhanças do Sol, por exemplo, numa experiência do eclipse. Foi exatamente isso que o Einstein percebeu em 1907 e calculou isso de duas maneiras diferentes. Primeiro, pensando que a luz era feita de corpúsculos e era atraída pela força gravítica, isso é uma resposta newtoniana ao problema, e usando a relatividade geral. Na relatividade geral, o ângulo de desvio é 2 vezes maior que na gravitação de Newton. E foi isso que permitiu ao Eddington conseguir dinheiro da Royal Society para ir verificar uma teoria de um alemão, certo? Um ano depois, certo? Mas o Eddington foi mais esperto. O Eddington disse, não, eu não vou para confirmar a teoria desse senhor, eu vou para confirmar a teoria newtoniana. Okay? E a Royal Society disse, então tem lá o dinheiro para... Okay? Muito bem, portanto essa é a história. Okay? Muito bem. Relativamente a ondas gravitacionais, a primeira pessoa a pensar que isso era uma possibilidade foi o senhor Henri Poincaré, um matemático
carreira internacional, foi uma das pessoas que mais cuidadosamente estudou o problema do PLL de Mercúrio e achava que era possível os corpos emitirem essas ondas, certo? Devido a certa variação da sua massa. Isso é totalmente absurdo, certo? Esse corpo tem simetria esférica, nós vamos ver simetria esférica numa radiação gravitacional. Isso é uma peculiaridade da teoria. Muito bem, portanto, não foi o Poincaré que chegou perto de longe a uma formulação matemática. Quem chegou à formulação matemática foi o próprio, num artigo que sai em 1916. E veja da gravitação, onde ele escreve a métrica, aquela primeira equação, a métrica tem o primeiro termo, com um sinal menos na frente, é um espaço-tempo plano. E depois uma pequena perturbação. As equações são super complicadas. Aquelas equações que eu vos mostrei parecem uma equação, certo? Mas são 10 equações, a derivadas parciais, não lineares, acopladas. Certo? É um problema extraordinariamente complicado. Portanto, ele faz essa aproximação, certo? E quando faz essa aproximação, descobre uma coisa, pronto, ele volta ao assunto, eu já vou mostrar a aproximação. Nesse artigo de 1916, ele faz algumas considerações sobre a radiação dipolar, a radiação dipolo, que são erradas. Tá? Portanto, ele é obrigado a voltar ao assunto de 1918. Essa é uma outra peculiaridade da personalidade do Einstein. Ele não tinha nenhum problema de escrever um segundo artigo para contradizer o primeiro. Certo? Porque o objetivo da ciência é obter a verdade, não é guardar a reputação. Não. Um cientista faz a sua reputação perseguindo sistematicamente a verdade. Portanto, ele não tinha problema nenhum que esse artigo contradizesse aspectos do artigo de 1916. E, na verdade, em 1937, ele foi para os Estados Unidos e logo depois o Hitler ter assumido o poder na Alemanha, em 1933. Primeiro ele foi para a Bélgica por alguns meses, esteve em Oxford também durante um breve período, e depois foi para os Estados Unidos, onde um judeu americano muito rico construiu um instituto num sítio completamente improvável que hoje se chama Princeton. Okay? Princeton tinha uma coisa peculiar, era uma estação de comboio, permitia ir de comboio de Nova York até Princeton. Okay? Não tinha mais nada. Okay? Hoje é uma universidade de reputação internacional e tem um instituto de estudos avançados que foi construído para albergar o Einstein. Portanto, ele já estava nos Estados Unidos, tem um assistente que se chama Nathan Rosen, é um senhor que vinha de Brooklyn, os pais eram judeus ortodoxos. Esse senhor era muito peculiar, muito criativo, extraordinariamente criativo, e o primeiro problema que o Einstein dá é entender ondas gravitacionais, não a aproximação linear, as equações completas. E na primeira versão do artigo eles obtêm equações de onda. Mas obtêm que essas equações têm uma singularidade, tem um ponto onde a física não é válida, onde tem infinitos. O Einstein escreve o artigo dizendo que isso é uma demonstração de que a teoria completa não admite ondas gravitacionais, certo? É o contrário do que ele tinha dito. Okay? Bem, o artigo é enviado para o Physical Review, a revista americana. É um dos artigos que ele escreve em inglês, está escrito em inglês. Agora você escreve artigos em inglês. E recebe do Physical Review uma carta na qual um árbitro anónimo responde dizendo assim: eu não concordo com as conclusões desse artigo porque eu acho que a singularidade é só um aspecto relativamente à fonte, e claro que mesmo no eletromagnetismo a origem das coordenadas da fonte está mal definida, certo? Portanto, na verdade, o que eles estão a ver é uma peculiaridade do sistema de coordenadas e não uma singularidade física. Bom, curiosamente, essa é uma sugestão extremamente inteligente. O Einstein fica furioso com a resposta. Escreve ao editor dizendo: mas agora eu escrevo um artigo, vocês mandam para uma terceira pessoa. E a história é que, sim, antes do Einstein ir para os Estados Unidos, ele nunca tinha, as revistas europeias não tinham o costume de ter um árbitro, um intermediário entre o editor e os autores a ler um artigo e fazerem a crítica. O Einstein fica furioso com isso. Na verdade, o Rosen acaba ficando convencido com o argumento que referi e acaba convencendo o Einstein a reescrever o artigo. O Einstein
Entretanto, o Rosen, como eu disse, é um caráter muito colorido, vai passar uma temporada na União Soviética, estão a ver, e o Einstein fica com abraços com o artigo e reescreve o artigo. E como tinha ficado full com o Physical Review, resolve mandar o artigo para uma revista da Universidade de Franklin. Alguém ouviu falar dessa universidade? Sim, era uma universidade de colored people, no sul dos Estados Unidos, que convidou uma vez o Einstein para lá dar um talk, e o Einstein ficou tão maravilhado com a simpatia das pessoas que resolveu mandar esse artigo para a revista de Franklin, da Universidade de Franklin. Estão a ver? É um artigo fundamental que mostra que existem ondas gravitacionais na teoria completa. É tão simples quanto isso. Okay? Bom, entretanto, o Rosen conseguiu escapar da União Soviética, conseguiu escapar das suas convicções comunistas, eu suponho, e finalmente emigrou para Israel, onde fez uma escola de física teórica muito importante na Universidade de Haifa. Okay? O meu primeiro orientador, eu tenho uma relação com esse senhor, porque o meu primeiro orientador científico foi aluno de doutoramento do Nathan Rosen em Haifa. Okay? Uma ligação curiosa. Muito bem. O que então o Einstein fez naquele primeiro artigo? Pronto, aqui sem o laser vai ser difícil, viu? Porque ele não... Veja, ele expandiu a métrica numa métrica que tem um B em cima, quer dizer, background, mais uma pequena flutuação. O background é o espaço plano, okay? Por simplicidade. A flutuação é muito pequena. Ele substitui aquela métrica nas equações de campo, e o que ele obtém é nem mais, nem menos, esse objeto atuando não no H, mas numa combinação do H. Ou esse H sem índice é o traço daquele tensor. Okay? Veja, que equação é aquela? Exatamente como as equações de Maxwell, uma equação de onda. Certo? Portanto, como físico teórico bem treinado, ele não tem dúvida alguma, certo? Que aquilo é uma equação de uma onda. Okay? Que viaja, veja lá, a velocidade da luz. Okay? E que é transversal. Portanto, sim, aqui já estamos aqui no que eu chamo de reflexos condicionados de um físico teórico. Okay? Começa a fazer cálculos, não é? depois reconhece os ficheiros no seu cérebro, certo? Isso aqui é uma onda, ok? Que onda é essa? É uma onda que se propaga, certo? No espaço-tempo, certo? O espaço-tempo agora é uma coisa plástica, flexível, certo? Eu posso, certo? Essa propagação, esse objeto vai se propagar no espaço-tempo. Muito bem. É possível demonstrar. Existem dois tipos de ondas na teoria de Einstein. Se eu fizer um círculo de pequenas partículas, muito leves. Agora, estamos aqui a falar de um Gedanken experiment, pelas razões que vamos ver mais tarde. Certo? Existem dois tipos de ondas. Se a onda incidir no plano dessa forma, no caso da polarização o que vai fazer, essas partículas vão se comportar como uma elipse, ok? Elas alongam naquela direção, achatam nessa direção, depois o contrário e assim por diante. Na verdade, o Newton já sabia disso, isso é o problema das marés, certo? A Lua puxa a Terra, certo? Segundo o centro de massa, mas a Terra é coberta de fluido, portanto o que acontece? Eu tenho marés altas e marés baixas, certo? Isso é a natureza quadripolar da radiação gravitacional. Existe uma outra polarização, que é a polarização X, que é uma rotação de 45 graus daquela primeira onda. Portanto, na relatividade geral tem dois tipos de ondas, certo? Se a onda atravessa o plano, certo? Uma maneira de ver a onda é ver, de fato, essa distribuição de massas esticarem, achatarem, ou esticar e achatar, certo? Com 45 graus. Em geral, uma onda é uma combinação desses dois tipos de ondas. Certo? Muito bem? Bem, estamos aqui já no primeiro artigo, certo? O primeiro artigo diz, bom, isso é radiação, é uma onda. Portanto, a analogia com o eletromagnetismo é óbvia, certo? Quer dizer, aqui eu falo de um dipolo elétrico, certo? Eu tenho o dipolo, é a carga ao quadrado, vezes a aceleração das cargas ao quadrado. Na gravitação, eu substituo a carga pela carga gravitacional, que é a constante de Newton vezes a massa. Mas agora, veja,
No eletromagnetismo, eu tenho cargas de dois tipos, positivas e negativas. É por isso que eu tenho um dipolo. Na relatividade geral, não. Eu só tenho cargas positivas, só tenho massas positivas. Né? O que acontece? Aquela aceleração é a distância entre as cargas que são massas ao quadrado, mas aquilo lá é simplesmente, certo? A massa vezes o deslocamento da massa. Mas aquilo ali é a variação do momento linear das massas, mas o momento linear é conservado, portanto não há radiação tipo de polo. É isso que ele perdeu na primeira aqui, certo? Bom, no segundo, mas nesse artigo ele diz, não, mas tem que ter uma radiação quadripolar. A radiação quadripolar, certo? É proporcional ao momento de inércia, certo? A segunda derivada, certo? Ele consegue calcular isso. Ele consegue calcular, é proporcional à segunda derivada. E a radiação, nós sabemos o eletromagnetismo, agora podemos usar a analogia. No eletromagnetismo é o quadrado da terceira derivada do momento de quadrupolo, aqui é a terceira derivada do momento de inércia dessas massas. E se eu tomar a razão, eu tenho uma ideia de quanta radiação gravitacional eu tenho. Okay? E se fizer uma estimativa, aqui a distância típica entre as massas e o comprimento de ondas, compararmos com a radiação de um eletrão, eu concluo que a contribuição da gravitacional é ridiculamente pequena. Porque a constante de Newton é ridiculamente pequena, comparada com o eletromagnetismo. Já fizeram, esse é o primeiro exercício que eu faço na cadeira de eletromagnetismo. Comparar a força de um próton de um eletrão, certo? Elétrica e gravitacional, certo? E vão chegar à conclusão que a razão é um número 10 elevado a 40. O eletromagnetismo é muito mais forte. Certo? Vemos isso aqui. Se eu fiz esse pequeno exercício, se eu agora perguntar à Terra espiralando em torno do Sol, certo? Quanto de radiação gravitacional o sistema tem 10 elevado a 36 joules e de radiação gravitacional só tem 200 watts. A órbita, por conta da radiação gravitacional, certo, diminui, mas 10 elevado a 15 metros por dia. Isso, se calcularem então quanto tempo demora a massa do Sol a espiralar, demora 10 levantado a 3 idades do universo. Okay? Portanto, é um efeito muitíssimo pequeno. Okay? Portanto, isso tem a ver com o facto de a gravitação ser uma força mesmo muito fraca. A constante de acoplamento, a constante de Newton é muito pequena. É assim que eu construo a teoria, ok? Vamos olhar para aquela figura, ds quadrado. ds quadrado é a distância geométrica, certo, naquela superfície esférica. É dado por um objeto, certo? A distância infinitesimal entre as coordenadas, mas tem um objeto na frente, aquele é a métrica. Okay? As equações de Einstein são equações cujas incógnitas são as componentes da métrica. É mesmo incrível, tá? Põe matéria, aquilo lá tem uma dinâmica e o que eu tiro daquela equação é como o espaço curvou. Mesmo incrível. Só que, para lá chegar, é preciso dizer alguma coisa sobre a primeira derivada da métrica. Por exemplo, o que se costuma fazer é dizer, pronto, existe uma derivada, isso precisa ser covariante, a derivada em geral só é covariante se tiver uma conexão, portanto, enfim, mas é preciso garantir que haja uma certa conservação na métrica, é o que está escrito aqui. Isso dá origem à conexão que aparece na derivada covariante, e essa conexão aqui pode ser calculada, como vocês veem, através de derivadas parciais da métrica. Depois que eu tiver a conexão, agora eu posso perguntar para Riemann e vai-me dizer, construa agora um objeto chamado tensor de Riemann, que é esse objeto aqui, veja, tem primeiras derivadas da conexão, portanto, segunda ordem, relativamente à métrica, e depois é não linear, tem produtos entre as conexões. É uma teoria muito complicada. Depois, as equações de campo são obtidas por contração. Portanto, a equação de campo, como nós já vimos, já tem um termo geométrico, tem um outro termo aqui, que eu não vou falar, chama constante cosmológica, e depende da matéria. Muito bem, essa é a teoria. Aqui tem alguns slides mais técnicos, talvez o melhor seja saltar, ok? Como é que eu testo a teoria? Pronto,
Aqui é uma forma sistemática, chama Post-Newtonian Parameterized Formalism, de fazê-lo, mas a ideia é escrever a métrica, certo? Em termos de objetos fisicamente reconhecíveis, como por exemplo, o U é o potencial de Newton de uma dada massa. Okay? O V alfa é o primeiro momento. Portanto, aqui eu construo objetos que são fisicamente relevantes e agora escrevo a métrica em termos desses objetos. Nada como a tecnologia, certo? Se eu souber usar, certo? É só apertar no sítio que está escrito laser. Veja a capacidade de dedução. Bom, portanto, o potencial de Newton, o primeiro momento é o potencial de Newton, o segundo momento e assim sucessivamente. Agora vou escrever a minha métrica em termos destas grandezas. Agora eu substituo essa métrica, certo, nas equações de campo e verifico com o resultado experimental. E posso fazer previsões, certo? O que a relatividade geral diz é que muitos desses termos aqui não interessam, ok? Tudo faz-se em termos de dois parâmetros, o beta e o gama. Okay? Isso é relatividade com grandíssima precisão, ok? Portanto, eu tenho aqui os parâmetros relevantes. Relatividade geral é uma teoria, se voltarmos para trás. Relatividade... Sim, relatividade geral, eu só preciso do beta e do gama, os outros parâmetros são todos zeros. E agora a questão é verificar isso experimentalmente. Claro, como aquela expansão, uma expansão genérica, posso ter teorias com aqueles parâmetros que não me satisfazem, por exemplo, conservação do momento angular e assim sucessivamente. Certo? Bem, a experiência aqui desapareceu. Veja, essa é uma peculiaridade também do PowerPoint. Aqui havia uma figura que era a Cassini a viajar entre Júpiter e Saturno, um período onde não houve manobras. A Terra estava atrás do Sol, portanto, através da comunicação de rádio, eu reproduzia uma experiência de eclipse e media a curvatura do Sol. Essa experiência é possível medir os parâmetros beta, o parâmetro gama, desculpe, com 5 casos decimais. E ele é próximo de 1 com 5 casos decimais. Portanto, essa é a medida mais exata que temos da teoria. Então, o que estava aqui nesse slide, pronto, vou ver se é o seguinte, pronto. Veja, gama mede curvatura por unidade de massa, beta mede quão não linear. A teoria, a relatividade geral, a teoria que senta aqui no centro, ok? E vejo os dados experimentais. A Cassini, essa experiência de 2003, mede gama próximo de 1 com 5 casos decimais, ok? Então, essa é a melhor medida que temos da teoria. Não compara com a eletrodinâmica, onde a teoria e a experiência coincide com 10 casos decimais, mas 5 casos decimais eu penso que é suficientemente bom. Muito bom. Bom, outra situação onde nós vemos esses efeitos todos em ação é no GPS, certo? Eu tenho efeito de relatividade restrita, porque quando eu pergunto a minha posição, eu falo com 2 ou 3 satélites, eles estão em movimento, portanto o meu relógio não funciona exatamente ao mesmo passo que o deles, eles estão em movimento. Mas, para além disso, tem o efeito deles estarem em altitudes diferentes e, portanto, o campo gravítico é diferente e o campo gravítico afeta a frequência dos relógios, a maneira como os relógios funcionam. Portanto, esses dois efeitos conjugados dão por dia um efeito de 38, 10 levantado a menos 6 segundos, vocês dizem, pronto, isso não serve para nada, não é? Mas como o sinal viaja para a velocidade da luz, isso dá uma incerteza de 11 km. Portanto, se não fossem essas correções, certo? O sistema, certo, levava num dia 10 km longe de onde eu queria ir e no dia seguinte ficava completamente inoperacional. Certo? Portanto, numa sociedade tecnológica como a nossa, certo, os engenheiros tiveram que engolir, certo, os efeitos de relatividade restrita e de relatividade geral. É só assim que o sistema funciona. Muito bem. Bem, ondas gravitacionais. Como eu disse, a gravitação tem uma constante de acoplamento extraordinariamente pequena, portanto, não deve ser fácil detectar essas tais ondas. De fato, a primeira evidência indireta dessas ondas foi quando esses dois senhores, Hulse e Taylor,
descobriram esse sistema muito especial. São duas estrelas de neutrões a orbitar. Os parâmetros que descrevem os sistemas estão a alterar no tempo. Eles monitorizaram essas estrelas durante esse binário durante um certo tempo. E veja, se os parâmetros diminuem, significa que o sistema está a perder energia. Como é que o sistema pode perder energia? Através de ondas gravitacionais. Portanto, é uma evidência indireta, mas uma evidência substancial. Bem, para vermos o efeito, então, para vermos o efeito propriamente dito, foi preciso, primeiro, ter um interferômetro, já vamos falar dos interferômetros, em particular dois deles, dois interferômetros, o LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, são dois desses interferômetros, esses braços aqui, 4 km, são perpendiculares entre si. A ideia é que passe uma onda gravitacional, o tamanho desses braços altera e eu devo ser capaz de interferometricamente detectar esse deslocamento. Vamos ver, isso parece simples, mas vamos ver quão desafiante é. Pronto, e há uma missão da ESA também a demonstrar que a interferometria pode funcionar também no espaço, muito mais moderno. Muito bem. São os dois interferômetros, portanto, estão aqui, são em Washington, Hanford e na Louisiana, em Livingston, estão separados por milhares de quilómetros. Há dois outros observatórios ativos, a Virgo está ativo, o GEO está ativo, a Virgo já viu e funciona ligado com o LIGO. No Japão há um interferômetro em construção e pensa-se em construir um outro ainda. Demorou quase 2 décadas para obter esse resultado. Ou seja, medir a variação do tamanho daqueles braços, variação relativa, em 5 partes, em 10 elevado a 23, à frequência de 500 Hz, certo? 500 Hz, alguém sabe música? Um Lá, quantos Hz são? Pois, certo? Se isto fosse ondas sonoras, podíamos ouvir, é uma flauta. Certo? Certo? Não é som e não se propaga no ar, propaga no espaço-tempo. Certo? Mas isso significa, certo, que eu posso produzir um som dessas oscilações. Certo? Muito bem. Mas, certo, isso parece, parece inocente. Vamos aqui ver o que significa, ok? Eu acho que aqui é mais... Portanto, como eu disse, esse interferômetro, já vamos ver como funciona o interferômetro, pronto, atingiu essa precisão, certo? Portanto, demorou, como eu disse, 2 décadas para chegarmos a essa precisão, para chegarem a eles a essa precisão. E quando isso foi conseguido, certo? Quando essa precisão foi conseguida, lembre-se, o braço tem 4 km, portanto, aquele ΔL é 10 levantado a menos 19 metros, significa 10 mil vezes menor que o raio do próton. Certo? É absolutamente extraordinário. Certo? É absolutamente... Certo? Para quem sabe mecânica quântica, significa que esse é um tipo muito especial de medida. Certo? Para determinar tão precisamente a posição, eu tenho que abdicar completamente saber o momento. Certo? Isso é uma espécie, um tipo especial de medida chamado non-demolition measure. Qual eu digo completamente de saber qual é o momento dos objetos que fazem a medida. Como é que funciona um interferômetro? Vamos ver se agora esse filme funciona. Tem aqui um filme que é mais ilustrativo. Portanto, eu tenho, esse é o meu interferômetro, certo? Eu tenho aqui um espelho semi-transparente, certo? Esse espelho transmite metade e outra parte, reflete metade e transmite outra metade. Este interferômetro é ajustado de tal modo que, em circunstâncias normais, a interferência é completamente destrutível, eu não vejo nada. Certo? Mas quando passa uma onda gravitacional, o que acontece? O tamanho dos braços se altera. E eu vejo agora um sinal. Certo? Parece tão simples, não é? Mas estão a ver o desafio tecnológico de medir
10 mil vezes o raio do Protágoras. Isto tem que ser feito em condições absolutamente impensáveis. Certo? Os espelhos macroscópicos, eu não sei se já viram um espelho no microscópio, certo? Todos enrugados, certo? Okay? Os que refletem e os que se transmitem, certo? Foi possível, certo? Construir espelhos tão iguais, a gente fica rugosidade, não interessava. Okay? É de facto um efeito absolutamente notável. Okay? Muito bem. Bem, o detector atingiu aquela precisão, essencialmente no final de 2016, no final de 2015, e logo de seguida, um evento. Logo de seguida, algumas semanas. Foi no verão de 2015, veja lá, um evento. Agora aqui, Gravitational Wave, de 14 de setembro de 1915. Okay? Esse evento corresponde a 2 buracos negros, certo? Que dão uma massa final que é menor que essas outras duas massas, soma das massas, e portanto essa massa é radiada e radiação gravitacional. Já há 2 eventos. Okay? Portanto, vamos dizer que ao longo da lista, essa que está a vermelho também foi vista em Virgo. O LIGO é uma colaboração, já vou falar, uma colaboração gigantesca que envolve milhares de cientistas. Virgo é uma colaboração essencialmente franco-italiana. O detector está nos subúrbios de Pisa, mas tem imensos colaboradores de muitos outros países. Portanto, mas o resultado, pronto, aqui agora temos esta situação curiosa, certo? De termos vários eventos, certo? Distâncias que são estimadas, que correspondem a essa fusão de buracos negros. Aqui, para além do desenvolvimento tecnológico absolutamente extraordinário, como já vos disse, há um outro desenvolvimento que não é menos notável, nomeadamente que, veja, estou aqui a falar em buracos negros, certo? Supostamente são objetos conjecturais que existem na relatividade geral, certo? Depois desses eventos errados, certo? Estão lá, certo? Okay? E como é que foi possível atingir ter essas massas? Eu fui lá e medi, não. Um buraco negro de uma massa solar contra uma massa solar, faço isso numericamente, vejo como eles se fundem e guardo numa biblioteca. Uma massa solar, 2 massas solares. Uma massa solar, 3 massas solares. 35 massas solares contra 29 massas solares. Tenho esse evento na minha biblioteca. Quando vejo uma onda gravitacional no meu detector, vou e comparo com esses eventos. E tenho esses resultados absolutamente notáveis. Certo? Portanto, isso é um sucesso não só tecnológico, mas é um sucesso da teoria também. Já atingimos na relatividade geral algo que já tínhamos na física de partículas, nomeadamente, que não sabemos olhar para a natureza se não tivermos uma teoria. No CERN, nos grandes aceleradores, só sabemos selecionar os eventos porque temos uma teoria e conseguimos comparar os templates da teoria com as observações, porque atingimos a mesma situação gravitacional. Bem, portanto, é essa situação. Os outros eventos têm também a massa reconstruída, já não tinha espaço de colocá-los aqui, certo? Mas há um evento que é particularmente notável, que é o evento de 17 de agosto de 2017. Porque esse não é um evento que envolve 2 buracos negros, envolve 2 estrelas de neutrões. A diferença é notável, é que os buracos negros têm um horizonte de acontecimentos, certo? Tudo que cai para dentro desse horizonte, certo? Fica perdido. Uma estrela de neutrões, não. Portanto, a estrela de neutrões dá origem a ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas estas que podem ser detectadas em outros comprimentos de onda. E, em particular, há um gamma ray burst, uma explosão de raios gama associados a esse evento. Na verdade, relativamente a esse evento, nós sabemos que, pronto, está possivelmente associado a supernovas. Portanto, estrelas no estado final, 2 estrelas no estado final da sua evolução. Portanto, isso tem sido muitíssimo enriquecedor também para a astrofísica, de
estrelas de neutrões, certo? O que permite-nos calibrar as teorias, certo? Saber quais são as equações de estado, etc, etc, etc. Muito bem, mas deixa-me dizer alguma coisa sobre a colaboração. Pronto, esse é o primeiro artigo. Okay? Parece completamente inofensivo, não é? Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Tão inofensivo, não é? Certo? Portanto, 1916. Desculpe, 2016, um século depois da previsão do Einstein. Okay? Se o Einstein tivesse vivo, ele tinha ganhado o Prémio Nobel por causa disso. Okay? Eu acho que era justo. Certo? Aliás, se ele tivesse suficiente, ele teria ganho uns 4 ou 5. Provavelmente. Okay? Muito bem. Portanto, vamos à página seguinte deste artigo. Tenho aqui os dois eventos. Certo? Isso aqui em Hanford, em Livingston. Não são exatamente iguais. Veja, aqui é o evento, aqui é a comparação. O que está em cinzento é o cálculo teórico com o sinal. Aqui é o resíduo e aqui é o Chirp mass, é a frequência. Já vamos a falar sobre isso, ok? Portanto, o conceito de Chirp mass é bastante interessante porque é uma massa reduzida da massa do sistema que pode ser descrita em termos da variação da frequência e da frequência. Por exemplo, se esse Chirp mass é da ordem de 30, significa certo, que aquela soma ali é da ordem de 70. Okay? E sabendo esse valor aqui, sabendo essas constantes, eu sei dizer qual é a variação da frequência. Okay? Bom, se formos à página seguinte, temos aqui a evolução do detetor, temos aqui a posição do detetor, temos aqui uma descrição do interferômetro. Depois, quando chegamos na última página, pronto, veja. Autores, 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 uma página, 2 páginas, 3 páginas, ok? Certo? Over 1,000 scientists, 100 instituições e 18 países, ok? Tanto quanto sei, não há ninguém em Portugal envolvido, tanto quanto sei, ok? Portanto, vimos colisão de buracos negros, certo? Esses eventos agora, buracos negros, estão lá, certo? São cientistas, certo? Agora já não são mais unicórnios, okay? São buracos negros, okay? Têm um estatuto de observável. Vamos ver como é que eles colidem. Vamos ver como eles colidem. Vejam o tipo de ondas. Ondas mais e polarização mais, polarização X. Já vimos isso, certo? Uma combinação das duas, certo? E quando eles fundem-se, temos aqui um sinal completamente diferente. Ok? Bem, os eventos e a frequência, ok? Vamos ver isso. Vamos ver isso. Ok. Como eu disse, são 2 eventos, certo? Dezembro de 2015 e setembro, ok? Aqui eu vou ter que pôr mais alto, ok? Ouviram? Foi convertido num sinal a áudio, agora, certo? Okay? Essa é a diferença dos 2 eventos. Acontecem, ok? Portanto, são eventos, eu vou colocar de novo, certo? Aqueles que têm um ouvido musical. Pode ser mais sutil. Tá? O primeiro é mais gradual, o outro é abrupto. Não é? Certo? Muito bem. Estão a treinar o vosso ouvido, não é para ondas gravitacionais. Agora, quando ouvirem esse som, já sabem. Isso aqui é um buraco negro com a massa 15 e 18. Rádio solar. Ok, muito bem. Portanto, a situação que temos é essa. Veja, eu mostro esse diagrama aqui porque mostra, certo? O sinal é obtido através de um template.
ok? E é assim que eu consigo, certo, identificar as massas envolvidas, ok? É notável, ok? Essa reconstrução é baseada, certo, na relatividade geral do método, ok? Que é um assunto muito recente, só há uma década temos computadores e a matemática, vamos dizer, simplificamos a matemática ao ponto de colocá-la num computador e obter essas integrações. Só tem uma década essa síntese. Portanto, sim, aqui temos toda a informação, aqui períodos distintos da evolução. Aqui podemos, aqui eu acho que é um outro filme associado a estes dois. Consigo. Portanto, a diferença destes dois eventos. Portanto, eu tenho dois buracos negros. Certo? Vejo que o primeiro é muito mais rápido, não é? É a fase de difusão, certo? O outro estão na mesma escala de tempo, mas é muito mais suave. Muito bem, o que isso nos permite fazer agora, certo, antes do LIGO, conseguimos assumir, pronto, se eu tenho um buraco negro, eu tenho um disco de matéria, chamado disco de acreção, certo? Esta matéria vai espiralar, certo? Vai regenerar a radiação sincrotrónica com predominância no raio-x. É por isso que uma aposta era estudar as fontes de raio-x para detectar buracos negros. Não é? Isso nos anos, acho que foi nos anos 70, deu uma origem a uma famosa aposta entre o Kip Thorne e o Stephen Hawking sobre signos X1, se era ou não um buraco negro, não é? O Steve Hawking se perdia, tinha que pagar ao Kip Thorne uma subscrição anual da revista Playboy,